Fala galera vascaína, amo Vasco TV de volta e eu trago para vocês novidade do Vascão. Galera, tem novidade aí nessa segunda-feira, time novo, né? Luxemburgo tá mexendo no time que vai enfrentar o Fortaleza na quarta. Tem uma situação aí que preocupa demais, um titular, um jogador importantíssimo que não treinou ontem nem hoje. Eu vou trazer aqui para vocês o que está acontecendo. Vou falar sobre um assunto que o Vasco conseguiu ganhar na justiça e um assunto financeiro importante. E vou passar com vocês alguns trechos da entrevista do Salgado ao jornal O Globo. Muita coisa importante que ele falou e eu quero comentar aqui com vocês. Galera, rapidinho eu já volto, a vinheta vem. Eu já estou voltando. Pessoal, aquele esquema de sempre, é novo no canal da Amo Vasco TV? Se inscreve no canal, é esse botãozinho aí vermelho e branco. Você clica, se inscreve no canal da Amo Vasco TV, do lado já tem o sininho, clica no sininho e aí você vai receber notificação de novos vídeos. Todo dia Amo Vasco está com vídeo novo, de manhã é o Caveira, à noite sou eu. E não deixa de curtir esse vídeo, comentar, espalhar aí para os seus amigos vascaínos, belezinha? Meu irmão, o outro assunto que eu não posso esquecer de falar é sobre o sorteio da camisa oficial de jogo do Vasco. Meu irmão, só você entrar aí, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica no link, aí vai entrar no Instagram, Amo Vasco TV, vai seguir as regras, né? Entrou lá, procura o post, essa imagem que eu estou colocando aqui, procura o post, entra no post, lê as regras e concorre à camisa oficial do Vasco. Dá bobeira não, parceiro. Você vai escolher aí, você ganhando, você vai escolher entre a camisa branca, a preta, a de goleiro, vai receber com frete pago aí na sua casa. Amo Vasco vai pagar o frete para todo o Brasil, meu irmão. Dá mole não, o link tá aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Cara, aproveitando, já vamos seguir aí com as informações de hoje. Primeiro eu quero falar sobre o time que enfrenta o Fortaleza na quarta-feira. Luxemburgo está fazendo bastante alterações, né, no time titular. Primeiro o Léo Matos não joga, né? Ele está suspenso. Aí existem duas possibilidades que o Luxemburgo está avaliando, entre colocar o Caio Tenório na lateral direita ou puxar o Pikachu do meio para a lateral e colocar o Juninho no meio de campo. Galera, essa deve ser a opção do Luxemburgo, colocar o Pikachu na lateral e colocar o Juninho no meio de campo. Me preocupa demais o Pikachu de lateral, ele não é tão bom defensivamente quanto é ofensivamente, tá? Mas eu gosto da entrada do Juninho, né, no meio de campo. O Luxemburgo falou que tirou o Juninho do time titular porque ele estava acima do peso. E aí a comissão técnica do Luxemburgo fez um trabalho especial com ele, ele já emagreceu, já está em forma de novo e deve voltar agora ao time titular. Me agrada muito porque teve até algumas partidas, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, que foi reestreia do Luxemburgo, o Juninho foi o melhor jogador do Vasco, arrebentou no primeiro tempo, depois cansou no segundo tempo e ele vinha sempre cansando, né? Vamos esperar agora como que vai ser essa volta, se ele realmente está em forma e vai poder ajudar o Vasco. Uma outra opção que pode pintar aí no time titular do Luxemburgo é a saída do Léo Gil e a entrada do garoto Caio Lopes. O Caio Lopes já teve uma oportunidade para entrar como titular na partida contra o Bragantino, né? Vocês lembram? Mas não foi tão bem, acabou saindo durante o jogo e agora o Luxa vai tentar de novo o garoto no meio de campo. É uma situação também que me agrada. O Léo Gil não está bem e o Caio Lopes é muito bom jogador. Ele é um garoto, ele vai oscilar. Ele já entrou uma partida de titular, não deu certo. Mas já entrou contra o Botafogo durante o jogo, deu certo. Vamos torcer agora para ele entrar bem e ajudar o Vasco aí nesse jogo de Fortaleza. Tenho certeza, meu irmão, estou confiante demais que a vitória vai vir. Outra coisa
que eu queria passar para vocês, e essa situação é uma situação que preocupa, é a do Germancano. Ele não treinou nem domingo, nem segunda-feira, meu irmão. Ele está com uma indisposição intestinal. O que será que o Cano andou comendo por aí, meu irmão? Será que é sabotagem já de alguém, de hotel e tal? Toma cuidado aí, parceiro. Você não pode ficar fora dos jogos do Vasco, não. O Luxemburgo está esperando, né, uma nova avaliação da questão de saúde do Cano para confirmar o time titular. Se o Cano não puder jogar, bate na madeira, meu irmão. Cadê a madeira? Bate na madeira. Se o Cano não puder jogar, entra o Catatal no lugar dele. Agora, uma outra questão aqui que eu quero passar para vocês, questão de justiça, né? Lembra do ato trabalhista, que é o que significa? O Vasco tem um monte de dívida na Justiça do Trabalho. Essas dívidas entram numa fila, porque o Vasco todo mês deposita 2 milhões na Justiça do Trabalho, que é dividida entre o pessoal que o Vasco deve em ações trabalhistas. Durante a pandemia, o Vasco não teve as cotas de TV, né? Diminuiu muito a arrecadação do Vasco, não tinha jogo. Aí o Vasco pediu para a Justiça Trabalhista adiar o pagamento dos 2 milhões durante os meses de abril, maio, junho e julho. A Justiça concedeu essa liberação, o Vasco não pagou esses 2 milhões. Mas depois a Justiça do Trabalho voltou atrás. Através da decisão de uma desembargadora, voltou atrás, falando ainda que o Vasco tinha que pagar esses 4 meses que ficaram para trás, que eram 8 milhões de reais. O Vasco recorreu, tá, para não sair desse ato trabalhista, que é importantíssimo não sair, porque evita um monte de penhora. O Vasco já sofre tanta penhora em ações cíveis, né? E aí sofreria mais penhoras em ações trabalhistas. Então o Vasco recorreu para continuar no ato trabalhista, e agora saiu uma decisão adiando esse pagamento dos 8 milhões e o Vasco voltando a pagar os 2 milhões por mês. Galera, muito boa, tá, essa notícia, porque garante, né, o Vasco, por enquanto, no ato trabalhista, garante que o Vasco não precisa desembolsar o dinheiro que não tem, né, 8 milhões agora, e aí o Vasco continua no ato, continua pagando 2 milhões, e depois a Justiça do Trabalho vai definir, né, decidir de forma definitiva como que vai ficar essa questão dos 8 milhões que não foram pagos de abril a julho, né? Agora eu quero passar com vocês a entrevista do Jorge Salgado ao jornal O Globo. Tem muita questão importante que eu queria trazer para vocês. Primeiro tema, perguntaram sobre o Carlos Leite, né, a influência do Carlos Leite, né, dentro do Vasco. E o Salgado falou que o Carlos Leite era um vascaíno, que até empresta dinheiro ao Vasco quando o Vasco precisa, mas que o Salgado sempre, nas negociações, ia puxar a sardinha para o lado do Vasco, óbvio, né? Salgado sempre muito tranquilo falando desses assuntos de empréstimo, de empresário. E é a questão que eu quero trazer para vocês, eu até falei em alguns vídeos atrás, aí vou deixar o link aqui, é que o Vasco, tudo bem o Vasco receber dinheiro emprestado de um empresário, ou de banco, ou de quem quer que seja, né? Mas com relação ao empresário, é importante o Vasco não ser refém desse empresário, né? Prestou dinheiro, pagou, não pode ser refém. Escalar jogadores dele, só negociar com ele, né? E é isso que a gente pede, é isso que a gente cobra, que o Vasco não seja refém nem do Carlos Leite, nem de nenhum outro empresário. Galera, outro assunto que o Jorge Salgado falou é que quando ele entrou agora no Vasco, ele tomou posse, né? Ele falou que a dívida do Vasco trabalhista cresceu demais. Cresceu 90 milhões. E ele considera isso um número muito alto e vai contratar uma auditoria para entender por que a dívida aumentou tanto, né, nessa entrada dele. Ele falou também que hoje o Vasco gasta por mês entre 17 e 18 milhões de reais e que a gestão dele vai tentar fazer um corte de 20 a 30%. Isso me preocupou muito, meu irmão, porque os estudos de finanças dos times de futebol já falam
que o Vasco já gasta muito pouco. O Vasco precisa arrecadar mais. Eu nem sei de onde vão tirar 20%, 30%. Se você pensar, 18 milhões, tira aí 30%, é quase um terço. É 6 milhões de reais. É muita coisa para tirar mensal, né? Vamos ver como que a gestão vai conseguir, né, fazer esses cortes que eles querem sem prejudicar tanto o Vasco no futebol. Porque, na verdade, a folha do futebol, galera, já é muito baixa. O Vasco precisa aumentar essa folha no futebol, né? E aí o Salgado tocou em outra situação importante, falando que o Vasco precisa, no ano, pelo menos de 330 milhões de receita. Hoje o Vasco tem 200 e é uma missão para a gestão dele, né? Se for confirmado o Salgado na presidência, ele tem que correr atrás de aumentar essa receita, galera. Aumentar de 200 para 330, pelo menos, para o Vasco conseguir rodar, pagando salário em dia e pagando as dívidas. Vamos ver se o Vasco consegue trazer aí novas receitas, né? Dinheiro novo para São Januário. Meu irmão, deixa eu ver se tem mais alguns assuntos interessantes aqui que eu anotei para falar com vocês sobre essa questão do Salgado. Ele falou também os números, né, do Flamengo, né? Perguntaram como o Vasco vai conseguir se igualar ao Flamengo e tal. Ele falou que, em relação à gestão, hoje o Flamengo tem realmente uma gestão boa e ele pretende também fazer uma gestão boa, equilibrada no Vasco. E ele citou a diferença de receita da TV, né? Em 5 anos o Flamengo recebe 1 bilhão a mais que o Vasco. E a gente tem que correr atrás dessa diferença. Eu até comentei com vocês no vídeo de ontem, né? Dos 200 milhões por ano que o Flamengo recebe a mais. Vou deixar o card aqui para vocês entenderem toda essa questão de Globo, cotas de TV e Flamengo que eu comentei no vídeo de ontem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês aqui. Última questão, galera, importante. Salgado falou sobre o Vasco ter um canal lá fora, um canal de comunicação, né? Na verdade, uma equipe comercial, né? Para vender nossos jogadores lá fora. Ele falou que o Vasco é muito pouco conhecido lá fora, entre os clubes, não tem tanto contato lá fora para vender jogador. Então o Vasco precisa fazer esse canal de comunicação com os clubes lá fora. Ele vai criar uma equipe comercial para falar da marca Vasco e vender os jogadores para fora e arrecadar mais nessas vendas de jogadores. Meu irmão, é isso. Não esquece de se inscrever no canal da Amo Vasco TV, esse botão vermelho e branco, clica nele, do lado é o sininho, clica também para receber notificação de novos vídeos. Todo dia eu tô aqui, eu à noite, o Caveira de manhã, trazendo aí novidades do Vascão para vocês. Gostou do vídeo? Curte, meu irmão. Ajuda a gente aí, curte esse vídeo, comenta. E amanhã eu tô de volta. Saudações vascaínas.